O Espírito de Deus chama. Há coisas para fazer e lugares para ir. Esta vida de ressurreição que vocês receberam de Deus não é uma vida tímida na qual esperamos pela morte. Ela é cheia de aventura e expectativa, e nela saudamos Deus como uma criança que pergunta: "E agora, papai?" Essa passagem está em Romanos 8, do 14 ao 15, na Bíblia, na versão Mensagem. Pessoal, eu quero abrir já esse vídeo falando sobre algo que foi de mais impactante na minha vida com a leitura deste livro aqui, Extraordinário, de John Bevere. Pessoal, esse livro, a primeira chave que virou na minha vida foi justamente a questão da graça. Eu já há alguns anos me converti, eu nasci na igreja evangélica, eu sempre fui na igreja, mas eu tinha Deus como um Deus de longe. Há 5 anos foi onde eu fui convertida, onde eu me batizei, e a minha vida de lá para cá começou a se transformar. Mas, sinceramente, eu fazia muito ainda do meu esforço. Eu vivia a graça, digamos que superficialmente. Então, eu me esforçava demais, aproveitava assim a vida, fui aprendendo a aproveitar a vida, mas eu me cansava. Eu aproveitava, mas logo os meus pensamentos estavam agitados novamente. E eu ficava numa montanha russa de emoções e sentimentos, e uma hora eu conseguia orar plenamente, outra hora já desanimava, uma época eu conseguia fazer um tempo a mais de jejum, depois eu já desanimava. E eu fiquei um período da minha vida assim, né? E eu vi que algo não estava condizendo com a palavra de Deus, né? Algo que eu estava falhando. E aí eu creio que esse livro, né, caiu em minhas mãos, digamos assim, pelas minhas orações. Eu creio que este livro foi resposta de oração. E aí eu quero ler um pedacinho aqui dele que complementa, né, esse versículo que diz assim: a vida em Cristo é cheia de aventura, empolgante e cheia de expectativa. Em uma palavra, extraordinária. Agora estamos libertos da lei do pecado e da morte que um dia nos escravizou. Já não temos mais de seguir os desejos da nossa carne caída. O nosso espírito, juntamente com o nosso corpo, foi afetado pela nossa vida em Cristo. Que salvação impressionante! Uau, né? Então, ele discorre, né, que a nossa vida, quando o cristão busca pela salvação, não é até a nossa morte, né? Não é depois, mas sim também aqui, para viver de forma extraordinária. E olha, realmente, nos últimos capítulos desse livro, eu fui ganhando uma energia. Inclusive, este vídeo está sendo gravado por conta que eu assumi o meu propósito de vida, que é viver em Cristo Jesus todos os dias da minha vida, louvando e agradecendo o nome do Senhor, justamente porque esse livro aqui me ajudou demais, né? Outro ponto e que eu gostaria de destacar, que foi muito importante para mim, é que ele compara a graça como se ela fosse um rio que passasse e nós precisamos de tubulação para receber dessa água, mas que muitas vezes nós mesmos fechamos a tubulação, e era isso que acontecia. Eu, particularmente, eu abria só um pouco a tubulação em algumas áreas da minha vida. Quanto ao resto, eu ia deixando, achava que estava normal, ou eu achava que eu não precisava da graça naquele momento, eu não me via merecedora da graça em todas as áreas da minha vida. E aí, ele dá alguns exemplos, né? Então, ele coloca que a tubulação da fé, para que nos faça chegar no rio da graça de Deus, ela tem que estar ligada ao perdão dos pecados, à vida em santidade, à cura, né? Uma saúde divina, a recursos para atender às necessidades, reinando em vida, entre outras áreas.
e ele discorre muito que a nossa vida em Cristo Jesus não é apenas pelo perdão dos nossos pecados, que nós cristãos que entendemos o perdão em Cristo Jesus não precisamos mais ficar pecando, errando tantas vezes quanto nós fazemos. Então, esse livro me encorajou a buscar a perfeição de Deus na minha vida, a buscar uma vida extraordinária em Cristo Jesus e a me tornar uma pessoa irrepreensível aos olhos do Pai, né? E isso é grandioso para as nossas vidas. Então, esse livro aqui, ó, virou um livro do meu coração, muito amado por mim. Louvo a Deus pela vida, né, do pastor John Bevere, pela mulher dele, que eu já vou chegar no livro dela também, né, os filhos, uma família abençoada, as noras, os netos. Gente, é muito bom seguir o ministério desse casal aqui. E aí eu já entro no livro da Lisa Bevere, da esposa do John Bevere. Por quê, pessoal? Foi um complemento, né? Eu tive esses dois livros agora, numa época que eu realmente estava sendo avivada e um complementou o outro. Então, passamos agora a falar sobre o Despertar da Leoa, de Lisa Bevere. E eu quero já trazer um trechinho do livro para vocês. Permita que o Espírito Santo avalie a sua força à luz da palavra de Deus e permita que a dificuldade se torne uma sessão de treinamento, sabendo que você pode se levantar dela como alguém invencível. Permita que o peso da palavra de Deus e a têmpera e o treinamento do Espírito Santo vivifiquem e desenvolvam as áreas frágeis ou feridas da sua vida. Mude o foco da sua aparência e de suas roupas para quem você é no seu espírito. Acima de tudo, não tema a sua força. Como a leoa, glorifique a Deus com ela. Lembre-se de que neste momento, quando toda a terra está cheia de medo e se pergunta o que está acontecendo, o Deus do céu e da terra, o Criador de tudo, chama você para fazer de sua vida um exemplo de sua temível maravilha. Uau! Lisa Bevere traz aqui neste livro a força da mulher. E ela nos chama, ela nos encoraja, né, a deixar os nossos temores de lado e a viver de forma agradável a Deus, sabendo de todas as nossas potencialidades e habilidades. Ela traz aqui um versículo, né? Não só um, mas o que eu quero embasar aqui também, que está lá em Isaías 28:6, que diz assim: força e justiça para os que lhe deram, e decidem, força e bravura para os que guardem e protegem. É isso que nós precisamos. Mulher, eu e você temos uma força incrível. E a nossa força é tão grande que muitas vezes nos causa medo. Eu, por exemplo, já me vi em várias situações paralisada, porque eu vi que se eu fizesse seria realmente muito bom. E eu ficava assim, será? Ah, melhor não. E o que eu fazia? Eu me auto-sabotava, ou eu falava assim, ah não, mas já tem muita gente fazendo. Ah não, é melhor o que a outra faça. Ah, do jeito que a outra faz, fica mais claro, né, para as mulheres. E sabe, aqui eu vi que não, que nós temos que parar, né, com as comparações. Com esse livro, O Despertar da Leoa, eu comecei a olhar tudo que estava diante de mim. E as comparações, a inveja, a rivalidade muitas vezes que eu ainda tinha no meu coração, e olha que eu achava que eu não tinha, foi sendo assim, desvendado, digamos, né? O Espírito Santo foi me incomodando com certas coisas, foi me levando até um arrependimento, e eu comecei a ver tudo que o Senhor já tinha colocado diante de mim, todas as minhas habilidades. Eu creio que há mais ainda para eu desvendar ao longo da minha vida. E eu comecei a encarar, né? A agradecer a Deus por
tudo que Ele já tinha me proporcionado e tudo que Ele já tinha me ordenado fazer. E eu muitas vezes, por preguiça, por procrastinação ou por achar que já tinha muita gente fazendo, eu estava negligenciando o ministério, a profissão, coisas grandiosas que o Senhor já me colocou diante dos meus olhos. Então nós precisamos entrar em ação. Com este livro eu entendi que eu preciso entrar em ação. Quem está me acompanhando nas redes sociais e agora aqui pelo Instagram, tá vendo um movimento diferente, né? Porque realmente esses livros têm me ajudado a realmente avançar e a fazer o que tem que ser feito. E eu quero concluir esse vídeo e também os dizeres sobre esse livro que eu achei maravilhoso, também virou o amor da minha vida, um dos amores, né? É quando ela diz assim: há uma habilidade, uma força ou um valor excepcional esperando para ser realizado em sua vida. Deus esconde talentos e habilidades no fundo de cada um de nós. Nossa missão é desenterrá-los e afiá-los. As áreas de proeza geralmente são despertadas por meio de coisas como brincadeiras, jogos, esportes ou faz de conta. Existe algo dentro de você que quer sair e brincar? A área de proeza pode ser o que é ativado quando você vê leoas sem medo e em ação. Precisamos que você seja você. Imitar os talentos de outra pessoa não é útil para ninguém. E mesmo menos ainda para você. A individualidade não nasce por meio da comparação, da cópia ou da competição. Cada leoa afia o seu próprio conjunto de habilidades. Lembre-se, ninguém a convida para o mundo deles para que você finja ser outra pessoa. Eles querem você. Uau! Isso é grandioso, né? Então, que nós possamos entender o quão tamanha é a nossa força e o quanto nós somos preciosas para Deus, para que a gente faça a obra dele aqui nesta terra, no nosso tempo, na nossa geração. Lisa Bevere compara as leoas, né? A força da leoa, o movimento que a leoa faz para ela dar o seu melhor no dia a dia, assim como nós também precisamos fazer, sermos estratégicas, sermos bondosas umas com as outras, sermos também imponentes, né? Quando o inimigo se aproxima. Então que nós possamos, né, fechar as brechas da nossa vida e verdadeiramente viver o nosso propósito em Cristo Jesus e ter a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja, a nossa comunidade impactados e transformados verdadeiramente pela palavra do Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. São 2 livros que eu indico muito. E se você gostou, compartilha, já se inscreve caso você não é inscrito, que muitos outros ainda virão. E até o próximo livro. Beijo, que Deus abençoe. Tchau!